Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Bom dia, está começando agora o seu programa da construção civil, o Construção Dinâmica na TV, que na realidade hoje será quase como se fosse um programa rural. Você já conhece a VPA, a nossa parceira, onde a dona Ana Isabel sempre tem apresentado os quadros Paisagismo e Jardins. E a VPA não trabalha só com paisagismo e jardins, também trabalha com árvores frutíferas. Então o programa de hoje vai ser sobre árvores frutíferas. Para você que tem um condomínio, para você que é construtor, para você agricultor. Por que condomínio? Ao invés de você ficar simplesmente plantando árvores ornamentais, também pode plantar uma árvore frutífera. Que tal uma criança que mora lá comer uma fruta fresquinha? E para falarmos de árvores frutíferas, nós vamos falar aqui com o Dinarte, especialista em frutíferas aqui na VPA. Bom dia, Dinarte. Bom dia, Sr. Reinaldo. A gente está hoje aqui para apresentar algumas variedades que a VPA dispõe no mercado. Nós temos hoje plantas de grande porte, como vocês estão vendo aqui, em torno de 30 variedades com muitas espécies, e a gente quer hoje oferecer facilidades para o cliente, né? Então a gente já pensou no cliente, conduziu lá no campo essas plantas de grande porte. Num grupo de 100 pode produzir no primeiro ano até 1 tonelada de frutas. 100 né? plantas no primeiro ano. No primeiro ano, 1 tonelada de fruta. 1 tonelada de fruta de boa qualidade. E nos próximos anos tende a aumentar mais essa produção. Então o cliente ele vai se sentir satisfeito ao levar uma dessas plantas nossas. Nós temos hoje já plantas envasadas num vaso de 80 a 100 litros, para facilitar o transporte, para facilitar também lá no quintal do nosso cliente, ou aquele chacreiro que também quiser plantar um pouco mais, né? A gente tem disponibilidade. Nós temos hoje planta no campo, na raiz nua, que é para aquele cliente que quer fazer um pomar comercial. A raiz nua é aquela planta que a gente planta de ano e a gente arranca ela na raiz nua, o cliente já tem a sua área preparada e ele vai chegar e vai fazer de lá e já joga ali. Vai fazer o pomar dele lá. Então a raiz nua hoje o preço é mais acessível, né? Uma planta para muito tempo, produção aí em torno de 15 a 20 anos por variedade, e ele pode desfrutar dessa fruta um bom tempo com a sua família e com os seus amigos. E aqui na VPA você tem toda a assessoria. Então o programa de hoje vai ser muito interessante. Nós vamos dar dica de poda, de como plantar corretamente quando você compra essa planta já envasada, vamos dizer, já no vaso, né? Então só para vocês relembrarem, nós vamos voltar no programa que nós fizemos aqui anteriormente com o Leonel, para vocês conhecerem tudo que a VPA trabalha. Depois nós retornamos aqui com o Dinarte, dando super dicas para você agricultor, para você que tem um sítio, para você condômino e também para você que é construtor, quer fazer um condomínio diferente. Ao invés de flores, vamos colocar frutos. Fica aqui conosco, o programa hoje vai ser maravilhoso e diferente. Leonel, conta um pouquinho sobre a VPA. O que é a VPA? Um viveiro de produção de plantas, né? Produção de plantas ornamentais, nativas e exóticas, sendo árvores, arbustos e folhagens no geral. Qual o perfil do teu cliente? O meu cliente aqui é o paisagista em si, né, que vem comprar plantas para os seus projetos, prefeituras que querem arborizar a sua cidade, garden centers e floriculturas. Até mesmo o cliente final pode vir aqui comprar. Vendemos em atacado e varejo em todos os seus níveis. Então, se você trabalha com paisagismo e jardins, tem que vir aqui. E para você, minha amiga telespectadora, você, meu amigo telespectador, quiser comprar plantas para pôr no seu jardim, eles têm essa estufa aqui que na realidade é um showroom. Então você encontra bancos para jardim, vasos, enfim, tudo o que você precisar para paisagismo e jardim você vai encontrar aqui. Qual o telefone e o site? Aqui o telefone, o código é 42 3256 1594 e o site é www.viveiroportoamazonas.com.br. Venha para cá, bem pertinho de Curitiba, 70 quilômetros. Para você que é apaixonado por plantas, tem que vir para cá. Agora nós vamos dar continuidade nessa matéria. Então a VPA, como o Dinarte já falou, já vende essas árvores já prontas, essas frutíferas prontas, com média de 2 anos. Qual que é a vantagem de você já comprar, você que é produtor, você que é dono de chácara, comprar uma árvore que nem essa? Você vai evitar desperdício em produtos fungicidas, mão de obra, podas, né? Porque a árvore já sai pronta, já sai produzindo. Ela já está numa condição de produzir. O cliente, ele vai ter lá no seu quintal uma planta produzindo. Então já no primeiro ano ele já vai ter uma boa produção e nos próximos, consequentemente, vai ter melhoras de produção. Com isso ainda ele está ganhando a parte de tratos culturais, que é a poda, que é a
sanidade, ela já vem com uma boa sanidade, ela já está acoplada dentro de um vaso que já tem um bom substrato, mas se ele quiser botar diretamente no solo, depois na sequência a gente vai explicar como é que ele vai plantar. E ele pode também ter uma fruta de uma boa coloração em função dessa condução que a gente pensou no cliente e uma fruta de grande porte. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Você pode ter um vaso de 80 a 100 litros com bom substrato, que nem a gente tem aqui. Você pode ter lá numa sacada de apartamento. Em vez de você botar uma planta de flor, você pode ter uma frutífera. Desde que você tenha o cuidado de sempre estar molhando, regando. Você pode tirar ela para receber sol, se ela estiver numa parte de sombra. Você pode recolher novamente. Você pode manusear essa nossa planta e ter uma boa produção, igual como se ela estivesse no campo. Então está aí uma dica para você que mora em apartamento ou não tem terra em casa para plantar e quer ter uma árvore frutífera ou mais. É só vir na VPA, compra um vaso uma hora e troca. Mas para você que é chacreiro, é dono de condomínio, é uma construtora que quer plantar árvores, não sabe como plantar essas frutíferas, você vai saber agora com o Dinarte mostrando como plantar corretamente na cova, é isso? Isso. Então vamos para o nosso quadro Super Dicas. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Então aqui nós já temos uma cova pronta, né? Ela é uma cova de 50 por 50 e 50 de profundidade. Então agora a gente vai fazer a mistura dos componentes, né? Que é o calcário, o adubo e a matéria orgânica. E depois a gente vai fazer o plantio. É em torno de 500 gramas. Aí a gente vai adicionar esse calcário, meia dose no fundo da cova. E a outra meia dose a gente vai colocar nessa terra que está em volta aqui. Que a gente vai reutilizar ela para fazer a mistura e voltar para o buraco. Uma vez botado o calcário, a gente vai pegar uma enxada, vai fazer um envolvimento dessa mistura aqui do calcário com a terra, né? Daí em seguida a gente vai pegar um adubo da fórmula 4-14-8, é um adubo completo, ele é nitrogênio, fósforo e potássio, e esse adubo a gente coloca sempre em torno de 300 gramas no fundo da cova. Aí a gente vai pegar essa matéria orgânica aqui, que é um composto orgânico, pode ser esterco de galinha, pode ser esterco de curral, até esterco de cavalo, de carneiro, qualquer matéria orgânica serve para isso. Lembrando que não deve se pôr esterco fresco na cova, porque esse esterco pode fermentar e acaba comprometendo o sistema radicular da planta. Então tem que ser um esterco curtido. Aqui a gente está usando um composto que a gente tem no viveiro, que o cliente também pode adquirir, né? É um composto orgânico já preparado, já uma mistura bem especial, né? De uns 10 a 15 quilos, né? A gente também faz esse envolvimento da terra, da cova com essa matéria orgânica, né? Misturando-se o calcário, a matéria orgânica, tudo junto. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos tampar um pouco essa cova aqui, botar um pouco dessa matéria orgânica misturada com o calcário no fundo, e daí então aqui está pronto para nós colocar a muda. Essa muda ela vem com um torrão do viveiro, né? Esse saco de estopa é para que não desmonte o torrão dela, né? Pode ser plantado junto. Como é uma planta de porte grande, ela é preciso botar um tutor, que é um bambu ou um pedaço de madeira, né? Então agora, uma vez que o torrão tá lá, aí a gente vai envolver essa terra que a gente fez a mistura aqui com os ingredientes, dar uma firmada. Vocês podem ver que é simples, qualquer pessoa pode fazer esse plantio. Aí a gente vai amarrar essa planta, amarra de uma maneira que não estrangule o galho, ele fique solto, né? Que pode dar um vento, alguma coisa. Ó, aqui está presa. A gente recomenda que você coloque em torno de 10 litros de água de uma vez só, para que ajude na compactação da terra e também no sistema radicular da planta. As raízes, né? Elas devem ficar bem posicionadas, né? Então com esse volume entre 8 e 10 litros de água, a planta se acomoda melhor na cova e você tem uma segurança a mais. Se houver chuvas frequentes, não há necessidade de você se preocupar com a rega. Mas se não tiver chuva frequente, a gente recomenda que você molhe uma vez por semana essa planta, pelo menos por 1 ou 2 meses. Aí você tem uma garantia que essa planta não vai morrer e ela vai sempre ficar bonita. Para facilitar o produtor, a gente tem material produtivo desde baixo até em cima, né? Isso aqui é um pé de oliveira e o espaçamento ideal é adensado, pode ser plantado de 3 por 3, que vai ter um espaço bom, uma área boa de manejo, as plantas vão se desenvolver bem. Deve se plantar sempre em lugar que tenha bastante sol. Quando se trata de frutíferas, deve-se tomar esse cuidado de plantar num solo
tempo mais adequado, que não seja tão úmido e que não seja muito sombreado. Viu só como é fácil plantar uma árvore frutífera? É seguir os passos que o Dinarte acabou de mostrar. E se você tiver dúvida, é só ligar por telefone aqui embaixo que sempre tem um técnico à sua disposição. E agora uma ideia, um recado aos prefeitos, Secretaria de Urbanismo, a Secretaria principalmente da Agricultura. Árvores frutíferas também servem para arborizar as cidades e um incentivo para os pequenos agricultores da sua região. Então vamos incentivar os pequenos agricultores. Você lembra de todas as frutíferas que a VPA comercializa, hein? Hoje a gente tem perto de 30 variedades. Hoje a gente tem as macieiras, os pessigueiros, as ameixeiras, as jabuticabeiras, citros, grande variedade, que são laranjeiras, mimoseiras, a pocã, a mexerica, que o pessoal gosta muito. 3 variedades de limão, nós temos o Tahiti, temos o siciliano, temos o limão rosa, figo, peras, algumas variedades, né, como a Rosui, que é a pera japonesa que o pessoal comenta, tem a pera d'água, que é uma pera que o pessoal gosta muito, temos o kiwi, temos a uva, que é a videira, temos a oliveira, que a gente está hoje lançando no mercado, já também no mesmo porte de muda produzindo, né? A oliveira, só por curiosidade, a oliveira azeitona, né? Isso. É considerado uma fruta? Ela é considerada uma fruta ornamental. A maioria dos clientes gostam para ter no seu jardim. Como decoração. Como decoração. E dentro disso a gente também desenvolveu uma ameixa, que é a ameixa Suzina, que ela tem uma folhagem avermelhada pendendo para o roxo, e o fruto, que é comestível também, é um fruto gostoso, que também é roxo. Nessa linha de frutíferas, temos as frutíferas nativas, que são a araçá, a pitanga, a guavirova, a ariticum, Kiwi, que não é nativo, mas é uma frutífera também. Tem a mora, que é a mora pendente, que serve também para enfeitar o seu jardim. Tem as castanheiras, né? Castanha portuguesa, tem a noz pecan, que também é uma fruta que o pessoal gosta muito. Dentro disso que eu falei, deve aparecer mais alguma que no momento a gente não lembra, né? Tanta variedade. Que tal, hein? Você no seu condomínio, você que é chacreiro, na frente da sua chácara colocar essas frutíferas que vão embelezar o seu ambiente. Agora, tem que ter algum cuidado. Existem as podas. Quando você compra, já compra com todo o tratamento. Mas vai passar o tempo, vai passar o ano e você tem que podar. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos para o nosso breve intervalo de comerciais e após o Dinarte vai mostrar como podar o quê? Macieira? Macieira, pessigueiro e ameixeira. Então nós já voltamos. Fica aqui. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. E o Dinarte daqui para frente vai ensinar a você podar as frutíferas. Aqui no caso um pessegueiro. O que nós iremos precisar de ferramentas? O serrote de poda e tesoura de podar. Inclusive você encontra para venda aqui na VPA. Vai lá, Dinarte, então é contigo agora. Nesse tipo de condução que a gente está oferecendo para o cliente, a gente está podando as plantas em cone. Então uma planta em cone, para ela poder ter um bom desenvolvimento, uma boa entrada de luz, galhos acima de 1/3 do líder a gente tem que sacar fora, como a gente já sacou alguns galhos meio forte aqui, e depois tem o refino. A poda de refino o que é? A poda de refino é a gente vai tirar esses galhos que estão em pé, né, como esse aqui, galhos que estão em pé no sobre líder, né? Alguns galhos muito finos que são improdutivos, não tem aquela gema que é isso aqui, essa gema de produção, né? Esses galhos seco, a gente tira eles para evitar que tenha entrada de fungos. Essa condução aí, que é um cone, o cliente deve observar bem que a gente deixa sempre os galhos de baixo mais compridos do que os de cima, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Interferir com a tesoura. E em alguns casos com o serrote, se for um galho grosso. Então o que a gente vai fazer? Como aqui eu tenho um ramo na vertical que ele vai fazer sombra para os outros, tirar ele fora, deixando sempre na horizontal. Eu vou ter menos sombra e vou ter espaço para vários galhos. Então aqui também eu tiro o que está na vertical, deixo na horizontal e assim eu vou fazendo a minha poda subindo para cima. Tudo que está na vertical eu tenho que tirar e vou deixar só os que estão na horizontal, nessa condução de líder central em cone. Agora aqui eu já estou numa situação que eu tenho um galho que ele está quase que se aproximando ao líder. Então o que eu posso fazer? Esse primeiro ano, como eu preciso de produção, eu posso dar uma encurtada nele, deixando ele num ramo na horizontal. Da mesma forma eu faço esse daqui, né? Pode ver que eu estou deixando 1, 2, 3 ramos, né? Aqui
numa interferência anterior eu já tirei um grosso, né? Outra coisa, a altura. Nós vamos delimitar isso aqui com 2,20 metros, 2,30 metros. Quando ela está no vaso, eu posso fazer isso aqui na planta, porque eu não vou ter raiz no chão, né? Para mim poder ter a manutenção dela aqui em cima. Então, que é dando essas encurtadas para que exista uma hierarquia aqui. Sempre os ramos de cima tem que ser menor do que os ramos de baixo, porque eu quero luz em toda a ramificação. Então, essa é uma poda de pêssego nessa condução de cone e de líder central. Lembrando que essa operação sempre é feita dentro do mês de junho ou de julho, que é onde que a planta não tem mais folha e você tem uma visão melhor da ramificação. E na minguante é bom também, né? Uma lua que a água está para baixo, então você não vai provocar nenhuma entrada de fungo aqui. Uma super dica para você podar o seu pêssegueiro. Então, pelo que eu entendi, aqui embaixo tem que estar maior e vai na forma de... Vai terminando lá em cima. Qual que é a próxima que nós vamos podar? Nós vamos para um pé de maçã. Então agora nós vamos para outro quadro do programa e após, você que tem macieira ou pretende ter, já vai aprender com o Dinarte, com a VPA, como podar uma macieira. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. E agora nesse quadro Super Dicas, nós iremos falar de ferrugens, que afeta tanto na construção civil, na sua casa, na indústria e no seu carro. Olha só, gente, essa peça inteira era assim, enferrujada. E aqui não é mágica e muito menos efeito televisão, é qualidade e alta tecnologia. Nós vamos falar agora desse produto, TF7, o nosso parceiro aqui do Construção Dinâmica na TV. Não é mesmo, Vinícius? Então, quando você tiver qualquer estrutura que esteja enferrujada ou superfície, algum metal, você vai aplicar TF7 e ele vai converter a ferrugem em base para pintura. Quando você aplicar o TF7, ele vai transformar aquela ferrugem num fundo preto e você pode vir aplicar com qualquer tipo de tinta em cima. Lembrando que o TF7 vem pronto para aplicação, você não precisa diluir ele e ele é à base de água. Também é biodegradável. Tem diversos tipos de aplicação na área residencial, na área industrial, na parte naval e automotiva. Até mesmo em implemento agrícola você pode usar TF7. É um produto de simples aplicação. Você não precisa lixar a peça, você só precisa tirar aquela crosta mais grossa e aplicar o TF7. Isso mesmo, você aplica a primeira de mão, espera 1 hora, aplica a segunda de mão, espera 2 horas, depois você pode pintar com qualquer tipo de tinta. Pode ser feita com pincel, rolo de pintura ou até mesmo pistola de pintura, para embalagens que você tenha um maior volume ou para um uso em grandes áreas que você vai estar aplicando o TF7. TF7, convertedor de ferrugem. Esse nome você grave, você vai usar. Duvido que não tenha uma peça enferrujada, um portão, um pé de fogão e etc. Principalmente você da construção civil. TF7, convertedor de ferrugem. A poda da macieira é um pouco diferente da poda do pêssego, que a gente podou anterior. Poda da macieira a gente vai retirar esses galhos que são mais avantajados, né? Que é para ter um pouco mais de iluminação entre os outros, né? E então a gente já vai utilizar o serrote para não comprometer o sistema da lâmina da tesoura. Então a gente vai cortar em bisel, né? Que é esse corte aqui, em bisel, né? Para quando vir um novo ramo, sempre vai nascer na extremidade de baixo, que vai ficar sempre o toquinho mais comprido na parte de baixo. Aí na sequência, nós temos aqui um outro ramo que também a gente vai tirar no mesmo sistema de bisel, né? Vocês podem perceber que a gente está deixando mais ou menos distribuído a primeira camada, né? Agora aqui a gente já vai subir para uma segunda camada. Vamos tirar esse aqui, já dá para a gente tirar ele na tesoura, mas no mesmo sentido em bisel. Esse do outro lado que está um pouco forte em relação aos outros, também a gente vai tirar ele. Aí então a gente tem a primeira camada, tem a segunda camada, alguns ramos finos aqui. A planta precisa também de ter ramos finos para ter folhagem, para fazer fotossíntese, para ter um material bom de produção, que é as gemas de produção, né? E subindo para a terceira camada, aqui eu posso trabalhar num desvio. Eu tenho uma gema de produção aqui e tenho outras gemas de produção, mas como ele está muito forte em relação ao líder, né? Eu vou dar uma interferida nele aqui, jogando para essa gema de produção. Esse aqui, eu considero que ele está já parado aqui, ele está numa gema de produção, o outro também está parado, e uma sequência ali você pode ver que sempre os galhos secundários estão menor do que o líder. Daí a gente vai para um toque refino, que seria, digamos, tirar os verticais, né? Deixando sempre os horizontais, né? A gente vai fazer sempre essa poda, galho por galho. Nós trabalhamos nesse galho, agora a gente vai trabalhar nesse galho aqui, lá na frente vai ter um, aqui vai ter, que está sobreposto o outro
não precisamos dele, né? Aí na sequência subindo aqui, eu posso jogar ele sempre deixando sempre na horizontal, né? Por que na horizontal? Porque a insolação ela me entra aqui, ela vai beneficiar o tronco e vai beneficiar os galhos, né? Então se eu deixar ramos em pé, eu vou obstruir a passagem de luz, parte de sanidade depois vai ficar um pouco complicado, então eu preciso que essa planta esteja bem arejada. Tudo que está em pé e vai me obstruir a entrada de luz e a entrada de produto depois na parte de sanidade, eu preciso tirar fora. E não vou comprometer, com essa retirada de ramos, não vou comprometer a produção. Porque o que está acontecendo? Estou selecionando esses que estão ficando, que são os ramos de um porte melhor, e automaticamente vai ter uma boa produção lá. Aqui eu tenho um ramo que também eu devo me dispor dele, aqui também eu devo me dispor dele, que vai me fazer sombra, né? Aqui eu tenho 3, né, que são igual, eu preciso de 2 para esse ano. Outro detalhe, na macieira, quando a gente retira um galho grosso, a gente tem que tomar o cuidado de deixar o toquinho no máximo com 1 centímetro longe do tronco mestre, né? Porque se a gente deixar um toco muito comprido, vai dar um lançamento mais grosso ainda, ó. Vocês vão perceber que aqui onde a gente fez uma interferência, alguns meses atrás, a gente tem 2 raminhos de fruta. Então, automaticamente, onde eu cortei esse ramo grosso, eu vou ter 2 ou 3 lançamentos de ramo de fruta. E aqui estaria pronto a poda desse pé de macieira. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. A característica dessa planta, ela requer alguma retirada de ramo que está na horizontal para deixar os que ficam na vertical. A gente vai primeiro selecionar as camadas, né? Então aqui a gente tem um ramo, um ramo que ele está sobreposto em cima do outro, né? Então esse ramo está fazendo sombra, a gente vai tirar ele fora. Aí nesse mesmo ramo a gente vai dar uma encurtada, que ele está um ramo muito longo, né? A gente vai abrir ele aqui. Esse ramo bifurcado aqui, também um ramo bem produtivo, mas tenho esse que está indo para cima do outro, eu vou abrir para cá e aquele eu vou manter para lá para que eu tenha luz para todos, né? Esse é um ramo que está me fechando, né? Vou tirar ele fora. Aqui é um ramo que eu devo tirar desse rote, porque já está um pouco mais grosso, né? Observe o seguinte, na retirada desse ramo, eu vou deixar um toquinho maior do que aquele que ficou no pé de maçã. Então, ameixa, pêssego, são variedades que eu devo deixar um toco de 1,5 centímetro a 2, para que eu possa ter um lançamento de um outro ramo bem vigoroso para mim produzir já no ano seguinte. E essa espécie, como a de pêssego e a de nectarina, que são da mesma família, elas produzem no ramo do ano. É diferente, por exemplo, de um pé de maçã que produz no ramo de 2 anos, né? Então eu preciso forçar, deixando um toquinho maior, eu forço vir um ramo mais rápido e que esse ramo vai ficar mais longo e vai me produzir frutos bons de uma boa qualidade. Você vai sempre observar os que estão mais longos, né? E encurtar sempre num ramo mais fino, sempre obedecendo mais ou menos o cone, né? Não escapando fora. Aqui eu tenho um que está escapando fora, eu posso encurtar ele, né? Por que eu cortei no meio? Porque ele é um ramo fino, eu posso cortar ele em qualquer distância do ramo mais grosso. Se eu cortasse um ramo grosso aqui, eu estaria cortando errado, mas teria que cortar num desvio daí. Mas ali não me influencia em nada. E aqui eu posso dizer para vocês que estaria pronta essa poda para essa safra. Próxima poda seria na safra seguinte. Como eu falei no início do programa, o Construção Dinâmica na TV de hoje até parecia um programa rural. Então uma dica para você também da construção civil, você que é arquiteto, engenheiro, que é construtor, ao invés de você arborizar com plantas ornamentais, também uma super dica para vocês, ornamentar com árvores frutíferas. Assim vai ter planta, beleza, vai realizar a fotossíntese, ainda vai dar frutos aí para o pessoal que vai morar, vai ter qualidade de vida, né? Com certeza. E além de árvores frutíferas, como vocês já viram, o Leonel apresentou, a dona Ana Isabel tem apresentado em todos os programas, também você tem essa estufa maravilhosa com várias plantas, para mulheres, para paisagismo, para quem mexe com jardinagem, tem que vir aqui. Aqui você encontra excelentes condições de pagamento e excelentes preços. Falando em excelentes preços, o pessoal está curioso. Quanto que custa a média dessas árvores frutíferas que nós apresentamos hoje? Esse ano a gente está
está com uma promoção muito boa, a partir de 30 até 60 reais por unidade. 30 a 60 reais, que barato! E ainda levando um vaso daqueles lá acoplado na planta, com um bom substrato, pronto para produzir com direito de parcelamento ainda. Já está podadinha, pronta para você plantar e já colher o fruto no mesmo ano, né? E para aqueles clientes que são revendedores, também a gente, acima de 100 plantas, dá um bom desconto. Se você é revendedor, ou se você tem um sítio, uma chácara, ou se for um consultor quiser comprar acima de 100 unidades, tem desconto super especial e pode parcelar. Qual o telefone da VPA? 42-3256-1594. Tem mais ainda tem assistência técnica permanente através do site, ou como eu já falei, você pode ligar para cá para ter maiores informações e tirar todas as suas dúvidas no tocante aí à manutenção. E qualquer coisa também é só acessar o site viveiroportoamazonas.com.br. Muito obrigado pela valiosa audiência e na semana que vem mais super dicas aqui no seu programa de construção civil, o Construção Dinâmica na TV. Muito obrigado, Dinarte. Valeu. Obrigado. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção.